Como Tancredo Neves morreu? Tancredo Neves foi um dos políticos mais importantes da história do Brasil, tendo participado de momentos decisivos para a democracia e o desenvolvimento do país. Sua trajetória foi marcada por desafios, conquistas e frustrações, culminando com sua eleição para a presidência da República em 1985. Tancredo de Almeida Neves nasceu em 4 de março de 1910, na cidade de São João del Rei, no estado de Minas Gerais. Ele era o quinto dos 12 filhos do comerciante Francisco de Paula Neves e de Antonina de Almeida Neves. A família Neves já vinha de um histórico de importância para a história do Brasil, desde os tempos coloniais, o que acabou trazendo para Tancredo um senso de responsabilidade do nome de sua família. De família tradicional, Tancredo pôde frequentar as melhores escolas de sua região. Desde cedo, demonstrou interesse pelos estudos e pela leitura, frequentando o Colégio Santo Antônio, dirigido pelos padres franciscanos. Em 1927, mudou-se para Belo Horizonte, onde concluiu o curso secundário no Ginásio Mineiro. Em 1928, ingressou na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Durante seu tempo como estudante de direito, ocorreu a Revolução de 1930. Como um jovem estudante, e já interessado em questões políticas, Tancredo demonstrou simpatia pela Aliança Liberal, que levou Getúlio Vargas ao poder. Em 1932, agora já formado, Tancredo retorna à sua cidade natal, e abre um escritório de advocacia. Ele se filiou ao Partido Progressista, pelo qual foi eleito vereador em São João del Rei em 1935, e no ano seguinte, casou-se com Risoleta Guimarães Tolentino, com quem teve 3 filhos. Quando ocorreu o golpe do Estado Novo em 1937, Tancredo foi preso por alguns dias, e teve seu mandato extinto. Ele acaba retornando para a advocacia, atuando como promotor público e diretor de bancos. Ele só volta para a carreira política em 1945, com o fim da ditadura de Getúlio Vargas. Ele filia-se ao Partido Social Democrático, e acaba sendo eleito deputado estadual em 1947. Em 1950, Tancredo assumiu o cargo de deputado federal, e atuou na Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. Ele cedeu o cargo para chefiar o Ministério da Justiça no governo do presidente Getúlio Vargas. Nesse período, ele enfrentou a forte oposição da União Democrática Nacional, que tentava derrubar Vargas com o apoio dos militares. Ele foi contra qualquer tentativa de destituir Vargas do cargo, e após a morte do presidente, ele renuncia ao cargo de ministro e volta a exercer seu mandato como deputado. Quando Juscelino Kubitschek concorre à presidência da República, Tancredo Neves torna-se um dos principais articuladores da candidatura de seu conterrâneo. Ele se torna seu conselheiro político e econômico, além de ocupar cargos no Banco do Brasil e na Secretaria de Finanças de Minas Gerais. Em 1961, após a renúncia de Jânio Quadros e a resistência dos militares à posse de João Goulart, Tancredo Neves foi escolhido como primeiro-ministro do regime parlamentarista, que foi adotado como solução para a crise. Nesse cargo, buscou conciliar as forças políticas e sociais do país, defendendo as reformas de base e o plebiscito que restaurou o presidencialismo em 1963. Ele foi eleito novamente deputado federal pelo Movimento Democrático Brasileiro em 1962, e se tornou o líder da maioria na Câmara. Com o golpe militar de 1964, Tancredo se opôs ao regime autoritário e lutou pela redemocratização do país. Embora tenha apoiado a gestão de João Goulart, mesmo após ele ser deposto pelo golpe militar de 1964, e ter sido o único deputado do Partido Social Democrata que não votou no General Castelo Branco nas eleições presidenciais do Congresso Nacional de 11 de abril de 1964. Tancredo Neves não teve seus direitos políticos anulados graças à sua influência sobre os militares. Fazendo críticas moderadas contra o regime militar, Neves se tornou uma figura importante no movimento democrático brasileiro. Durante o regime militar ele foi reeleito deputado federal em 1966, 1970 e 1974. Durante sua atuação parlamentar,
esforçou-se ao máximo para evitar conflitos com o governo militar e integrou a ala moderada do MDB. Em 1978 foi eleito senador por Minas Gerais. Em 1980, Tancredo Neves fundou o Partido Popular e foi eleito seu presidente. O partido reunia políticos, vindo tanto do MDB quanto da Arena. Porém, devido às dificuldades eleitorais, acabou incorporando-se ao PMDB, tornando-se vice-presidente do partido. Em 1982 ele foi eleito governador de Minas Gerais. No início da década de 1980, a pressão popular aumentava para que o regime militar realizasse eleições diretas. Tancredo Neves foi um dos principais líderes do movimento das diretas já, que reivindicava a realização de eleições presidenciais diretas em 1985. Esse movimento mobilizou milhões de brasileiros em comícios e passeatas, contando com o apoio de partidos políticos, artistas, intelectuais e representantes da sociedade civil. O objetivo era acabar com o regime militar que governava o país desde 1964 e restaurar um governo civil. Como resultado das manifestações, foram realizadas eleições indiretas, desagradando muitos manifestantes, porém representava uma abertura democrática para a política brasileira. Tancredo Neves era do PMDB, o maior partido de oposição à ditadura. Ele se candidatou à presidência da República pela Aliança Democrática, uma coalizão formada pelo PMDB e pela dissidência do PDS, o partido governista. Ele enfrentou Paulo Maluf, o candidato apoiado pelos militares. Tancredo Neves venceu a eleição indireta com 480 votos contra 180 de Maluf, tornando-se o primeiro civil eleito após o golpe de 1964. Infelizmente, por um acaso do destino, Tancredo Neves não irá assumir o cargo de presidente da República. Poucos dias antes de sua posse, Tancredo Neves começou a sentir fortes dores abdominais. Ele foi aconselhado pelos médicos a procurar um tratamento, que logo revelou a necessidade de uma cirurgia. No entanto, ele se recusou a passar por qualquer procedimento antes de ser empossado, com medo da instabilidade política que poderia gerar. Ele temia que os militares da linha dura se aproveitassem de sua ausência para tentar impedir a transição democrática de seu vice, José Sarney. Ele decidiu esconder sua condição de saúde do público e dos assessores, e só comunicou sua família e alguns médicos. Na véspera da posse, durante uma missa em Brasília, Tancredo sentiu dores ainda mais intensas e foi internado às pressas no hospital de base do Distrito Federal. Lá, ele foi diagnosticado com diverticulite aguda, uma inflamação no intestino grosso que pode causar perfurações e infecções. Ele foi submetido à primeira cirurgia na madrugada do dia 15, que durou 5 horas e meia. A notícia da internação de Tancredo causou comoção nacional e internacional. Milhares de pessoas se reuniram em vigílias e orações pela recuperação do presidente. Líderes políticos e religiosos manifestaram solidariedade e apoio à democracia brasileira. A posse foi adiada por tempo indeterminado, e Sarney assumiu interinamente o governo. Nos dias seguintes, Tancredo teve complicações em seu quadro clínico, que exigiram novas intervenções cirúrgicas. Ele sofreu hemorragias, infecções generalizadas, insuficiência renal e respiratória. Ele foi transferido para o Hospital das Clínicas de São Paulo em 25 de março, onde permaneceu até sua morte. Ao todo, Tancredo passou por 7 cirurgias, que somaram mais de 30 horas de operação. Ele recebeu mais de 400 litros de sangue em transfusões. Ele morreu às 10 horas e 23 da manhã do dia 21 de abril de 1985, aos 75 anos de idade. A causa oficial da morte foi infecção generalizada, provocada por uma bactéria desconhecida. No entanto, há controvérsias sobre o diagnóstico e o tratamento dado a Tancredo. Alguns médicos afirmam que ele sofria de um câncer no pâncreas, que não foi detectado pelos exames da época. Outros apontam erros nas cirurgias e na administração de medicamentos. A morte de Tancredo Neves foi anunciada pelo porta-voz oficial do governo Antônio Brito, em um pronunciamento emocionado na televisão.
Logo depois, Sarney declarou luto oficial de 7 dias e confirmou sua posse definitiva como presidente da República. A população brasileira recebeu a notícia com tristeza e indignação. Muitos acusaram os militares de terem sabotado a saúde de Tancredo, ou de terem ocultado a gravidade de sua situação. Outros questionaram a competência dos médicos que o atenderam, ou a demora em realizar as cirurgias. Houve também quem culpasse o próprio Tancredo por ter negligenciado sua saúde em nome da política. O corpo de Tancredo foi velado no Palácio do Planalto, em Brasília, onde recebeu as homenagens de autoridades nacionais e estrangeiras. Milhares de pessoas compareceram ao local para se despedir do presidente. Depois, o corpo foi levado para Belo Horizonte, onde foi velado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Por fim, foi sepultado em sua cidade natal, São João del Rei, em 23 de abril. Tancredo Neves é considerado um dos maiores estadistas da história do Brasil. Ele é lembrado como um símbolo da democracia, da esperança e da resistência. Diversas correntes políticas e ideológicas reconhecem seu papel histórico e sua contribuição para o desenvolvimento nacional. E foi assim que Tancredo Neves morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.